Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós seguimos a nossa novela Ecologia. O capítulo de hoje nós vamos abordar os desequilíbrios ambientais. Desde que o ser humano surgiu na face do planeta Terra, ele acelerou alguns desequilíbrios ambientais e outros ele é totalmente responsável pela existência desses desequilíbrios. O ser humano ele surgiu há pouco tempo geológico na face da Terra. Se nós fizermos uma analogia com a Terra, 4,5 bilhões de anos a 45 anos, o homem surgiu na última semana. Então, nós somos bem recentes no planeta Terra, nós não temos nenhuma função biológica, no planeta, e nós provocamos uma série de desequilíbrios. Eu listei alguns deles. A degradação de recursos. Nós exploramos vários recursos do planeta Terra e não devolvemos, como por exemplo os minerais. A gente só extrai, só tira os vegetais, né? É usar sem repor. A poluição nada mais é do que a sujeira, né? Pode ser desde a poluição visual, a poluição do solo. Então, o homem é totalmente responsável por esse processo. A eutrofização é quando nós eliminamos bastante dejetos na água, faz com que aumente algumas populações de algas, né? Satura alguns componentes químicos e muitas algas se reproduzem em excesso, fazendo com que os peixes e animais e outros seres vivos que ali viviam acabem morrendo. Queimadas, né? As queimadas elas são usadas desde o início lá que o homem começou a manipular as plantas na agricultura, tá? Mas porém nós assistimos constantemente nos telejornais, né, o efeito das queimadas, principalmente nas matas. Enchentes, né? Voltamos lá à questão poluição, ao fato do ser humano jogar, descartar o lixo em locais inadequados, né? Mudar o curso dos rios, enfim, interferir de várias formas, nós temos as enchentes. A poluição atmosférica é a qualidade do ar que nós respiramos, né? A questão da atmosfera, ela está bem agravada, tanto que em alguns locais o uso da máscara não é somente para prevenir o coronavírus, mas para não inalar uma quantidade tão grande de partículas inadequadas. Né? Tem locais que as pessoas têm problemas respiratórios devido à poluição atmosférica. Seguindo aqui, camada de ozônio. O ozônio ele é um composto químico que lá na ozonosfera, lá na estratosfera, nas camadas bem altas da nossa atmosfera, mais de 70 quilômetros acima, ele acaba sendo uma capa que, como se fosse um filtro solar, um guarda-chuva que nos protege dos raios solares, diminuindo a incidência de raios solares. Então, ele acaba nos protegendo, evitando muitos casos de câncer de pele. A camada de ozônio também está bastante degradada no nosso planeta pela ação do que eu vou falar do próximo item, que é a chuva ácida. Normalmente, já a Terra libera por fenômenos naturais, como a ação vulcânica, o enxofre na atmosfera. Mas a partir do momento que o homem começou a utilizar combustíveis fósseis, né, aumentou exponencialmente o acúmulo de enxofre na atmosfera e ele cai na forma de chuva ácida. Desde da degradação de estátuas, automóveis, né, a lataria, o telhado, plantas, animais, tudo sofre com a chuva ácida. Os agrotóxicos, outro item interessante, eles são usados na agricultura, né? A prática surgiu a partir do pós-guerra, onde sobraram elementos químicos que eram utilizados nas tropas inimigas. Foi doado aos agricultores para conter as pragas que estavam comendo as lavouras. Foi uma prática que foi assertiva no ponto de vista econômico, né?
os agricultores aumentaram suas safras, mas que tem um risco muito grande à nossa saúde. Né? Pela pesquisa da Organização Mundial de Saúde, nós ingerimos cerca de 5 litros de agrotóxicos anualmente. Então, estamos bem de saúde por enquanto. Desmatamento. A retirada da vegetação, ela ocorre por diversas maneiras, desde a construção de uma cidade, a construção de uma nova residência, lavouras. Então, o desmatamento ele tem todo um contexto social, um contexto econômico e um contexto muito grave ambientalmente. Lixo é todo o nosso descarte de resíduos. Por exemplo, aqui em São Bento existe uma pesquisa em que diz que o cidadão sambentense produz cerca de 820 gramas de lixo diariamente. Né? A média nacional é cerca de 1,2 kg. Então, pela população ser um pouco mais educada ecologicamente, né, a separação do lixo, né, o que é orgânico, o que pode ser reciclável, o que realmente vai para o aterro sanitário. Superpopulação. Vamos falar da humana. Né? Nós passamos de 8 bilhões de criaturinhas. Esse povo precisa comer, esse povo precisa se locomover, trabalhar, enfim. Tudo isso tem uma consequência no planeta Terra. Muito devido à ação humana, do desmatamento, nós temos locais que ocorre a desertificação, ou seja, um solo que era fértil, tinha vegetais, pela retirada dos vegetais, começa o acúmulo de solo arenoso, caracterizando a desertificação. Quando as áreas, as áreas vivas, os ecossistemas começam a sumir, a desaparecer, muitas espécies não têm como sobreviver e acabam entrando em processo de extinção, ou seja, literalmente morrem, somem, não existe mais. Claro que nós temos seres pré-históricos que foram extintos, mas nos tempos atuais e nos últimos anos, né, a partir da década de 70, que o homem literalmente começou a se preocupar com as questões ambientais. Nós sabemos aqui do último item que a Terra ela oscila, né, em períodos de aquecimento global e em períodos de resfriamento global. Por exemplo, a Era do Gelo é um período de resfriamento global. Porém, nós sabemos que a ação humana, né, o uso deliberado de produtos químicos, os combustíveis fósseis, né, a extração de vegetais, a extração de minerais, tudo isso tem um impacto na natureza, né? Tudo isso tem um dano, um efeito colateral no planeta. Eu vou contar uma historinha para vocês sobre o desenvolvimento sustentável, tá? Eram 169 pulgas, 38 carrapatos e 75 piolhos. Todos moravam num cão de rua. Naquele planeta, os carrapatos preferiam o interior das orelhas, os dedos e a cernelha. Cernelha é onde fica as patas dianteiras, aquela cruz em cima do animal. E as axilas, no dorso, lombo e abdômen viviam as pulgas. Os piolhos no restante. O cão era uma coceira só. Sugavam o sangue inoculando-lhe uma saliva irritante. Dia e noite, domingos e feriados. Um dia, alguém percebeu que o alimento estava caindo de qualidade. Um sangue ralo e cada vez mais cor-de-rosa. Seria necessária uma assembleia de todos os moradores. Na manhã seguinte, teve início a primeira conferência planetária do meio ambiente. O fórum escolhido foi o dorso do animal. Compareceram 292 pulgas, 94 carrapatos e 101 piolhos. Após a aprovação do regimento da conferência, uma pulga fez uso da palavra. Senhoras e senhores, tenho notado uma drástica diminuição dos nossos recursos naturais. O planeta está anêmico.
As culpadas são vocês mesmas, suas pulgas imediatistas. Atacou uma fêmea de carrapato entumecida de sangue. Que nada, nós até sabemos reciclar. Não entendi, interpelou o piolho. Nossas larvas, futuras pulgas, são alimentadas com nossos próprios dejetos. Isso é ou não é reciclagem? Acho que tudo é uma questão de política, completou o carrapato. E a reunião prosseguiu acalorada. De repente, o planeta começou a balançar. Efeito estufa? Aumento da temperatura global? Queimadas? Terremotos? Ou efeito do buraco na camada de ozônio? Na verdade, era o cão que se coçava desesperadamente num solitário jequitibá. Ouvindo toda a discussão, a árvore tentou ajudar. Gente, vocês já ouviram falar em desenvolvimento sustentável? Todos silenciaram para escutar. Antigamente, essa praça era uma floresta. Inúmeras árvores de variadas espécies produziam flores, frutos, abrigos, sombra e madeira. As folhas mortas e os restos dos animais e plantas se decompunham rapidamente com a ação do calor e da umidade frequente. Assim, todos os nutrientes eram devolvidos à Mãe Terra, alimentando-nos e possibilitando o nascimento de novas plantas. Tudo aqui era biodiversidade. Existiam orquídeas, bromélias, cipós e toda a vida animal. As copas amenizavam a queda da chuva que suavemente deslizava entre os galhos, e não havia erosão. De vez em quando cortavam algumas árvores, nem precisava reflorestar. Nós mesmos fazíamos o replantio com a ajuda de morcegos frugívoros, cutias, gralhas, borboletas, beija-flores e até o vento. Assim, a floresta se autossustentava. Mas um dia começaram a desmatar além da conta. Logo fiquei sozinha. Hoje virei mictório de cães e de gente. Minhas folhas são impiedosamente varridas, não têm mais o direito de apodrecer ao pé da árvore mãe. Mas afinal, o que é desenvolvimento sustentável? Perguntou o piolho aflito. É cada um sugar sem exagero o alimento e dar tempo ao planeta de se recuperar. Vamos ter que produzir economizando? Lembrou um carrapato demonstrando uma preocupação. Afinal, todos nós podemos jejuar mais de um mês. E a plenária fervesceu. Foram criados manifestos e leis ambientais. Publicaram a Carta dos Ectoparasitas. Elegeram delegados. Todos se comprometeram. Ao final dos debates, já havia 3.090 pulgas, 2.348 carrapatos e 2.251 piolhos. E no dia seguinte o cão morreu. Que analogia que nós podemos fazer para a nossa vida? Essa historinha do cão. Vamos pensar 1 quilo de bife. Para se produzir 1 quilo de bife para chegar à mesa, né, da nossa família. 1 quilo de carne. Quanto de floresta é desmatada? Mais de 10.000 metros quadrados. Em torno de 1 hectare. A questão da água, né? Praticamente com a mesma quantidade de água, a gente poderia produzir feijão. Né? Aqui eu estou usando uma perspectiva vegana. Né? A mesma quantidade de energia seria utilizada. Água. Então, assim, é uma comparação, apenas uma comparação. Né? Não estou incentivando ninguém a mudar a alimentação, mas pensar nas nossas atitudes. Na questão da preciclar, evitar reciclar, pensar antes. Por exemplo, eu preciso de 100 pares de sapato, eu preciso de comprar tanta coisa, né? Nós somos uma sociedade consumista.
E é isso que faz com que os desequilíbrios ambientais estejam tão exacerbados como a gente vê no nosso dia a dia. Então aqui eu deixo alguns lembretes, né, da poluição. É como se tudo fosse reações em cadeias, né? O lixo, o desperdício, o descarte de resíduos, o crescimento da população, tudo isso traz a poluição, que seja ela hídrica, né, do solo ou atmosférica, a eutrofização, como eu já falei, a bioacumulação, ou seja, nós estamos ingerindo alguns alimentos, como eu falei ali, que são ricos em agrotóxicos, né? Não só os animais, mas nós também fazemos acúmulo de alguns elementos químicos. A poluição do solo já foi mencionada, né? Então tudo está interligado. Eu agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço para vocês. Tem mais um slide, né, em que eu deixo os conceitos que vocês vão utilizar na atividade que eu vou propor para vocês. Vai seguir mais um vídeo falando do desenvolvimento sustentável. Então, pessoal, aqui está alguns lembretes, né, dos temas que a gente falou, abordando os desequilíbrios ecológicos, os desequilíbrios ambientais. Um grande abraço para vocês, agradeço a atenção, tudo de bom para vocês. Continuem estudando e realizando as atividades. Um grande abraço